Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados. Permita-me usar uma imagem que acredito que vai nos ajudar a compreender muito mais esta liturgia da palavra. E a imagem que eu gostaria de usar e que apareceu nas 3 leituras, se não apareceu de uma forma direta, apareceu de uma forma indireta, é a imagem da casa. E nós sabemos que a casa é um lugar muito bom. A casa, a nossa casa, é um lugar muito gostoso. Hoje, para a missa das 7 horas da manhã, com um friozinho desse, se nós perguntássemos se todo mundo saiu da sua casa com o maior prazer, aí ninguém podia mentir, porque ninguém queria sair da cama. Queria sair da casa? Não, ninguém precisa mentir. Nossa, eu vim com o maior prazer do mundo, com o maior... Não. Pois é, porque a casa é lugar de aconchego, a casa é um lugar especial, a casa sempre será esse lugar muito especial para todos nós. Eu peço a ajuda do Claudinho, que vai me ajudar com certeza, a partir da liturgia da palavra, mostrar para nós o sentido e o valor desta morada que propõe Deus, dessa casa
que propõe Deus. A começar pelo capítulo 3 do livro do Gênesis, que nós acabamos de ouvir, que não há dúvida nenhuma que lá no começo da criação, Deus propôs para o ser humano uma moradia fixa, uma casa fixa, aonde ele disse para o ser humano: aqui está, o jardim do Éden será a sua casa, será a sua morada fixa. Você não precisa se preocupar com nada. Se preocupem em apenas estar aqui. O ser humano virou para Deus e resolveu dizer assim: não, eu não quero essa morada fixa, eu não quero essa casa fixa, eu quero sair por aí, eu quero conhecer outras casas, outros lugares, eu quero conhecer outras moradias. Em outras palavras, o ser humano virou para Deus e disse: eu posso viver sem a tua presença. Na verdade, esta é a origem do pecado original. O ser humano que vira para Deus e diz para Deus que pode viver sem Ele. A leitura de hoje, no versículo 9 da primeira leitura, há uma pergunta muito interessante que Deus faz para Adão. Uma pergunta curtíssima, mas importantíssima: onde estás? É isso que Deus pergunta para Adão. Adão responde para Deus o seguinte: olha, ouvi a tua voz, estava no jardim, fiquei com medo e me escondi. Por causa da desobediência de Adão, por causa do pecado original, por causa da recusa do ser humano com Deus, ele começa a ter medo de Deus. Aquele relacionamento gostoso no princípio da criação, da proposta de Deus dizendo para o ser humano: fique aqui, fique tranquilo, em paz, começa a ter um relacionamento dificultado exatamente por causa do não que o ser humano dá para Deus. Trazendo isso para os dias atuais, para a nossa vida, olha que coisa interessante. Quando é que nós pecamos? Nós pecamos quando saímos da presença de Deus. Nós cometemos pecado em nossas vidas quando a gente resolve virar um pouco as costas para Deus. E Deus continua a perguntar: filho, onde é que você está? E aí a vergonha, o medo e tantas coisas nos impede de novo de ir voltando à presença de Deus. Então essa pergunta que Deus fez a Adão, ela continua sendo bastante atual. Onde estás? Ouvi tua voz, a voz da consciência, aquilo que é mais profundo no nosso ser. A gente acaba ficando com vergonha de Deus, com medo de Deus, e parece querer se afastar cada vez mais de Deus. E Deus sempre vai propondo que a gente não faça isso, que a gente volte para casa, volte para a moradia que Ele propôs. Se na primeira leitura, por causa do pecado original, nós nos afastamos da moradia que Deus propõe para nós, que é uma moradia fixa, que é uma moradia saudável, em Jesus Cristo, Ele resgata cada ser humano de novo para a casa do Pai. E aí eu começo com o Evangelho, o versículo 20 do Evangelho. Olha que coisa bonita que está lá, no versículo 20 do Evangelho. Jesus voltou para casa. Vou pegar só essa expressão em primeiro lugar. Ele voltou para casa. Entenda esse voltar para casa, não só aquilo que ele fazia nas redondezas de Cafarnaum, que era pregar, anunciar, fazer milagres, curar muitas pessoas, mas o voltar para casa também, o resgate de cada ser humano por causa da sua morte na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele morreu por cada pessoa que viveu antes dele, que vivia no momento que ele estava lá,
e também cada um de nós e ainda as pessoas que virão. Ele resgata todas as pessoas. Ele conduz de novo cada pessoa de volta para a casa paterna, para a casa de Deus. Porém, respeitando a liberdade, ou seja, Jesus ele resgata a todos, mas propõe para cada pessoa o seguinte: se você quiser voltar para casa, a casa está de portas abertas. Mas ele não agarra ninguém, ele não amarra ninguém e introduz dentro da casa, mas ele propõe um caminho. E aparece no Evangelho o caminho. Nos versículos seguintes, versículo 21, os parentes de Jesus que não estão na casa, olha que interessante, eles não estão na casa, mas saíram, estão fora da casa, eles pegam Jesus e tentam agarrá-lo e dizem assim: olha, esse homem está louco. Ele fica por aí fazendo milagres, falando um monte de coisas bonitas, mas esse homem, na verdade, no fundo, ele está completamente louco. No versículo 22, os mestres da lei, vindo lá de Jerusalém, não estão na casa, olha que interessante, eles não estão na casa, mas vindo de outros lugares, vindo de Jerusalém, eles viram para Jesus e dizem assim: esse homem está possuído pelo demônio, por Beelzebub. É por esse demônio que ele expulsa os demônios, que ele faz milagres. Prestem bem atenção, os parentes de Jesus e os mestres da lei não estão na casa. Se você puder, Claudinho, coloque no versículo 31. Depois tem toda uma parábola que nós voltamos a ela depois, mas no versículo 31 do Evangelho, olha que coisa interessante, versículo 31. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora da casa, também não estão na casa, e mandam chamar Jesus. E Jesus não dá nem bola. Aqui não precisa se preocupar. Não se trata de Maria, a mãe de Jesus. Se trata daqueles parentes mais próximos e daqueles parentes que não compreendiam o que Jesus estava propondo. E São Marcos aqui, ele não está preocupado em falar de Maria, a mãe de Jesus, mas está preocupado de dizer para nós quem é que pode fazer parte da verdadeira família de Jesus. Esta não faz parte, estão fora da casa. O versículo 32 é o mais importante do Evangelho. O versículo 32, eu vou lê-lo até todo ele. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Olha que coisa interessante. Estavam na casa e estavam sentados ao redor dele. No versículo 34, seguindo um pouco mais, olhando para os que estavam sentados ao seu redor, ele vai dizer: aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. O que o evangelista São Marcos ele propõe para nós, já que nós estamos usando essa imagem da casa, e que Jesus resgatou todas as pessoas por causa da sua morte na cruz? Ele está propondo o seguinte: quer fazer parte da verdadeira família de Jesus? Então você precisa se sentar aos pés de Jesus para escutá-lo. A condição de você permanecer na casa com Jesus é você ter essa capacidade de sentar aos seus pés e escutá-lo sempre. Aí nós trazemos também a imagem de Maria. Por que nesse evangelho não se fala, não é Maria propriamente dita? Maria sempre esteve aos pés de Jesus. Os discípulos sempre fizeram a experiência de estar aos pés de Jesus. Por isso o grande convite para nós
Queremos fazer parte da família de Jesus? Então, para fazer parte da família de Jesus, precisamos ter a coragem de sentar aos seus pés e escutá-lo, ouvi-lo, fazer a experiência dele. Passando para a segunda leitura, segunda carta que São Paulo escreve aos Coríntios, versículo 16, São Paulo vai dizer assim: não desanimem, não desanimem. Apesar desse percurso, dessa caminhada rumo a uma casa definitiva, não desanimem. Aí São Paulo vai dizer assim: existe um homem exterior e um homem interior. O homem exterior, ele é limitado, ele é frágil, ele é voltado para as coisas visíveis. Mas existe dentro de você o homem interior. O homem, ser humano, interior. O ser humano interior, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, ele vai se voltando para o que é invisível. Ou seja, São Paulo está dizendo, vai voltando cada vez mais para Deus. Se você tomar a sua vida, o ano passado você era bem menos maduro do que você é hoje. Acho que você pode comprovar isso, em todos os sentidos. Na medida que o tempo vai passando, que a vida vai passando, nós vamos amadurecendo interiormente. Aquilo que fazemos ontem, hoje a gente deixa de fazer. Aquilo que falávamos ontem, hoje deixamos de falar. E eu concluo já com a imagem da casa, já no capítulo 5 dessa primeira leitura, que é o versículo 1, ainda na segunda leitura. Na segunda leitura, é o capítulo 5, é conclusão. Aonde São Paulo vai dizer assim: de fato sabemos que se a tenda ou casa que moramos neste mundo for destruída, aí é tudo aquilo, não é a casa física nossa não, é toda essa nossa construção muito humana, porque no fundo, a nossa vida, ela é uma construção muito humana. O estudo que fazemos, o trabalho que temos, tudo aquilo que nós vamos fazendo, ele é muito humano. Se tudo isso for destruído, olha só o que Deus fará por nós. Deus nos dará uma moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é obra divina. Então acho que nós devemos sair dessa missa muito animados, muito felizes. Porque se nessa vida tudo é passageiro, e tudo é de fato passageiro, vamos pensar que um dia Deus reserva para nós esta morada eterna e estaremos na presença dele de uma forma definitiva. É claro que isto não exclui que a gente também possa viver muito bem nesta vida, e devemos viver muito bem nesta vida, e que a gente possa fazer experiências belíssimas de Deus nesta vida. Nós não precisamos e nem devemos esperar a morte e a ressurreição para experimentar Deus. Podemos e devemos experimentar Deus nesta vida. E eu penso até que, se a gente não experimentar Deus nessa vida, na outra também, daí que nós não vamos experimentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio